Boa noite a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos para que em pé ouçamos a leitura de um trecho bíblico, cujo trecho será lido pelo vereador Raul, e na sequência, ainda em pé, ouviremos a execução do hino nacional. Sob as bênçãos de Deus, iniciamos nosso trabalho. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com sua confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar para toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez. Isto consigo, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glori mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como quisera intimidar-vos por carga. Porque as suas cargas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra é desprezível. Senhor presidente, se encontra ausente o vereador Pedro Fernandes de Souza e o vereador Dr. Eduardo Santana Cardoso. Obrigado, senhor secretário. Dando sequência à nossa sessão ordinária desta noite, eu passo ao senhor secretário para a leitura o extrato da ata da sessão ordinária realizada em 11 de abril de 2005. Do Executivo, responde os requerimentos número 24/2005
de autoria do vereador Décio de Camargo. Requerimento 228, respondendo ao requerimento número 43 e 44 de 2005, de autoria do vereador Pedro Fernando de Souza. Responde requerimento 47, de autoria do vereador José Barbosa Júnior. Responde requerimento número 50 de 2005, relação de médicos, número 51 de 2005, aparelho de raio-x, 52, tratativas para a renovação do contrato de concessão com a Sabesp, 54, portadores de hanseníase, 55, relação para a renovação do contrato de concessão com a Sabesp. Responde requerimento 53, de autoria dos vereadores Cecília da Andréia, Pedro Fernando de Souza e Raul Gomes da Silva Filho. Responde indicação 34 do setor de melhoria pública. A indicação 35 da denominação ao parque da cidade. A 36, operação tapas buracos nas ruas José Tomé e Benedito Mazuquim. A 37, a instalação de um telefone público. A 38, colocação de placas. Resposta de terceiros. Rodovia das Colinas, responde ofício 45, o qual encaminhou as indicações 32 e 33. DR, Departamento de Estradas e Rodagem, responde ofício 51, o qual encaminhou o requerimento 45 e o ofício 77, que encaminhou o requerimento 44 e 45. Dos projetos de leis recebidos e dos pareceres das comissões permanentes do Executivo, primeiro, o projeto de lei complementar 7 de 2005, de 5 de abril de 2005, que altera o anexo da primeira lei municipal número 1163/98 do plano diretor, foi encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 8 de 2005, de 5 de abril de 2005, que altera a descrição de denominação de ruas, foi encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 9, de 8 de abril de 2005, que institui o sistema de estacionamento rotativo de veículos automotores denominados Zona Azul, foi encaminhado às comissões competentes. Do Legislativo, projeto de lei número 6 de 2005, de 4 de abril de 2005, que institui no município o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, PEP, foi encaminhado às comissões competentes. Projeto de resolução número 4 de 2005, 7 de abril, que dá nova redação ao caput do artigo 154 do Regimento Interno, alterando a periodicidade das sessões ordinárias. Das indicações, requerimento e moções apresentadas por vereadores. Requerimento. Requerendo que o pronunciamento do vereador Raul Gomes da Silva Filho, na tribuna da sessão do dia 4 de abril do ano corrente, seja transcrito integralmente na ata correspondente, foi rejeitado. Requerimento 80. Requerendo que a senhora prefeita municipal informe sobre a pavimentação das ruas do Parque Nossa Senhora das Graças. Requerimento 81. Que seja judicial da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que informe se é possível a instalação de hidrômetros individuais dos apartamentos dos conjuntos habitacionais CDHU, Padre Mário José Miranda e João Rui Nogueira, localizado no bairro Água Branca. Requerimento número 82. Requerendo que a senhora prefeita municipal informe as fontes de recursos da Secretaria da Saúde quanto aos gastos com folha de pagamento, manutenção de veículos, material administrativo, etc. Rejeitado. Requerimento 83. Requerendo que a senhora prefeita municipal informe quais os programas que fazem parte das metas instituídas pelo Ministério da Saúde, projetos estão em andamento, Ministério da Saúde, quais projetos estão em andamento junto ao Ministério da Saúde e que se encontram, e quais os projetos estão em andamento junto à Secretaria Estadual de Saúde. Rejeitado. Requerendo que a senhora prefeita municipal esclareça quanto à forma de prestação de serviço do senhor Alessandro Tarso Sarubi, qual a real situação do referido funcionário. Requerendo que a senhora prefeita municipal forneça relação de funcionários públicos municipais do mês de março de 2005, devidamente atualizada em ordem alfabética, onde consta em cargo, quadro, função exercida e espécie de provimento e remuneração. Requerendo que a senhora prefeita municipal forneça informações sobre a Secretaria de Segurança Pública rejeitada. 87. Requerendo comprovando a ausência do requerimento, comprovando a ausência do vereador Leiva Cardoso na sessão do dia 4 de abril de 2005, através de atestado médico.
requerendo que seja oficiada a senhora prefeita municipal para que forneça cópia das propostas de preços referente aos participantes da carta convite número 1 de 2005, rejeitado. Requerendo que a senhora prefeita municipal informe quais as 10 empresas que mais arrecadam ISSS, imposto sobre serviço em Boituva, também rejeitado. Indicações: estudar a possibilidade de executar o serviço de detetização, desratização, nebulização no sistema de fumaça em toda a rede de esgoto e galeria de águas pluviais do município. Estudar a viabilidade de instalar um telefone público na rua Rosa Barreto Freire, na altura do número 5, em frente ao Conselho Tutelar. Estudar a possibilidade da disposição da travessa da Benedito Mazuquim para a prática de wheeling, esporte praticado com motos. Estudar a possibilidade da implantação de 2 micro-ônibus a fim de atender a população, dando preferência aos deficientes físicos. Moções: moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Vilma Aparecida Penati Galvão, que causou profunda tristeza a todos a que conheciam. Ordem do dia: for aprovado em única discussão e votação por unanimidade dos votos dos vereadores presentes o projeto de lei do Executivo número 4/2005, de 10 de março de 2005, com parecer favorável das comissões permanentes, aprovado em única discussão e votação o projeto de resolução número 4 de 2005. Essa presença informa aos senhores vereadores da população geral que a íntegra da ata da sessão ordinária realizada em 11 de abril de 2005 encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Casa. Essa presença colocará em votação a ata da sessão ordinária realizada em 11 de abril de 2005. Está em votação a ata da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2005. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2005. Passo ao senhor secretário os expedientes recebidos do Poder Executivo. Boituva, 12 de abril de 2005. Ofício 249/2005. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 69 de 2005 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2787, em 29 de 3 de 2005, o qual encaminha requerimento número 57, de autoria da vereadora Cecília Margarida D'Andrea, apresentada na sessão ordinária do dia 28 de março, solicitando cópia do convênio celebrado com o governo federal para a construção da ponte sobre o Ribeirão Paudalho. Anexamos o presente cópia do parecer da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, assunta na Brunice Gomes, Prefeita Municipal. Boituva, 6 de abril de 2005. Em atenção ao requerimento de autoria da vereadora Cecília, a qual solicita cópia do convênio com o governo federal para a construção da ponte sobre o Ribeirão Paudalho, solicitamos a nobre vereadora que nos informe a qual a ponte se refere. Sem mais para o momento, Francisco Eurides Lemes, secretário municipal de Finanças e Planejamentos. Ofício 250/2005. Boituva, 12 de abril de 2005. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 69 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2787 de 2005, em 29 de 3 de 2005, o qual encaminha requerimento número 58, de autoria do vereador Décio de Camargo, apresentado na sessão ordinária do dia 28 de março, solicitando informações dos guardas civis municipais que efetuam auto de infração de trânsito. Anexamos ao presente cópia do parecer da Guarda Civil Municipal de Boituva. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, assunta Mariana Brunice Gomes, Prefeita Municipal. Segue relatório, senhor vereador, o nome dos guardas municipais. Será fornecida uma cópia ao vereador. Ofício 251 de 2005. Boituva, 12 de abril de 2005. Senhor Presidente,
em resposta ao ofício 69 de 2005 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2787, em 29 de 3 de 2005, o qual encaminha requerimento 59 de autoria dos vereadores Décio de Camargo e Raul Gomes da Silva Filho, apresentado na sessão ordinária do dia 28 de março, anexamos o presente em relação das indústrias beneficiadas com a alienação de lotes industrial. Ao ensejo, apresentando nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, a Assunta Maria Lavorice Gomes, prefeita municipal. Também segue anexo, senhor vereador, a relação das empresas que nós pedimos a listagem. Senhor presidente, Será fornecida a cópia. Também a vereadora Cecília. Ofício número 252 de 2005, Boituva, 5 de abril de 2005. Senhor presidente, em resposta ao ofício 69 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2787 de 2005, em 29 de 3 de 2005, o qual encaminha requerimentos de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, apresentado na sessão ordinária no dia 28 de março, informamos o que segue. Requerimento número 60, relação de funcionários com vínculo e parentesco com a prefeita municipal. Anexamos cópia do parecer do Departamento de Recursos Humanos. Requerimento 61 de 2005, informação sobre a chefe da UBS 4, Instituto Central. Anexamos cópia do parecer da Secretaria Municipal de Saúde. Ao ensejo, apresentando nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Assunta Maria Lavorice Gomes, prefeita municipal. Senhor presidente, eu também solicito uma cópia desses requerimentos. Será fornecida. Ofício 253 de 2005, Boituva, 5 de abril de 2005. Senhor presidente, em resposta ao ofício 69 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2787, em 29 de 3 de 2005, a qual encaminha requerimentos de autoria da vereadora Patrícia Cristina Concini, apresentados na sessão ordinária do dia 28 de março, informamos o que segue. Requerimento 62 de 2005, instalação de uma cancela em guarda que cancela a passagem de nível no bairro de Santo Antônio Velho. Anexamos ao presente cópia do parecer da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Requerimento número 64 de 2005, informações sobre o Conselho Municipal Antidrogas. Anexamos o presente cópia do parecer da Secretaria Municipal de Cooperação nos assuntos de segurança pública. Atenciosamente, Assunta Maria Lavorice Gomes, prefeita municipal. Segue anexo, senhora vereadora, o relatório da senhora Presidente, Será fornecida a vereadora Patrícia. Ofício 254, Boituva, 12 de abril de 2005. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 69 de 2005 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2787 de 2005, em 29 de 3 de 2005, o qual encaminha requerimento número 67 de 2005 de autoria do vereador José Barbosa Júnior, apresentado na sessão ordinária do dia 29 de março, solicitando informações sobre o terreno localizado no Parque Novo Mundo. Anexamos cópia de parecer da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Assunta Maria Lavorice Gomes. Uma cópia, por favor, senhor. Boituva, 8 de abril de 2005, da Secretaria de Obras e Vias Públicas, para o gabinete. Assunto: resposta ao processo 51. Em resposta ao requerimento 67 de 2005, de autoria do vereador José Barbosa Júnior, informamos: o local é objeto de estudo para a implantação de uma praça, uma vez que se trata de área verde, a qual não pode receber nenhuma edificação. Sem mais para o momento, atenciosamente, Ailton Geraldo Ramos, secretário de Obras e Vias Públicas. O parecer em anexo, senhor vereador. Ofício 255, Boituva, 12 de abril de 2005. Senhor presidente, em resposta ao ofício 67 de 2005 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2790, em 29 de 3 de 2005, o qual encaminha indicações dos novos vereadores apresentadas na sessão ordinária do dia 28 de março, informamos o que segue. Indicação número 39 de 2005. Manutenção nas ruas com casas e lotes abandonados. Vereador Raul Gomes da Silva Filho e Décio de Camargo. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas.
Indicação número 40, 2005. Manutenção da rua Antônio Espoloto e da estrada que dá acesso ao frigorífico público. Vereador Raul Gomes da Silva Filho e Décio de Camargo. Encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Municipais para providências que se fizerem necessárias. Indicação número 41. Construção de um velório no cemitério localizado na rua Coronel Eugênio Mota. Vereadores Raul Gomes da Silva Filho e Décio de Camargo. Os estudos iniciais já foram providenciados. Indicação número 43. Construção de ciclovia partindo da rua Manuel Santos Freires até o trevo Luiz João Abronice. Vereadora Cecília. Encaminhada à Secretaria de Obras e Vias Públicas para estudos e viabilização da obra. Indicação número 46. Colocação de telão no centro de eventos. Vereadora Cecília. Encaminhada ao departamento competente para análise. Indicação número 47. Colocação de placas no caminhódromo. Vereadora Cecília. Encaminhada ao departamento competente para as devidas providências. Indicação 48. Policiamento na rua Benedito Pires e imediações. Vereadora Cecília. Anexamos cópia do parecer da Secretaria Municipal de Coordenação dos Assuntos de Segurança Pública. Indicação número 49. Minuta de projeto sobre Zona Azul. Vereadores Décio de Camargo, José Barbosa Júnior e Raul Gomes da Silva Filho. Este executivo já havia elaborado uma minuta sobre a Zona Azul, cujo projeto de lei foi encaminhado no dia 7 de 4 de 2005 a essa Igreja Casa de Leis. Indicação número 50. Mudança de mão de direção nas ruas Laurindo Fioravante Amadilo e Exaltino Gomes da Silva. Vereadores Décio de Camargo e Patrícia Cristina Concini. Encaminhado ao Departamento Municipal de Trânsito. Indicação número 52. Área de esporte e lazer do Parque Novo Mundo e abertura de ruas. Vereador José Barbosa Júnior. Encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Atenciosamente, Assunta Maria Laurence Gomes, Prefeita Municipal. Ofício 257 de 2005. Boituva, 12 de abril de 2005. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 86 de 2005 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura sob o número 3.111/2005, em 5 de 4 de 2005, o qual encaminha requerimento número 73, de autoria dos vereadores Raul Gomes da Silva Filho e Décio de Camargo, apresentado na sessão ordinária do dia 4 de março, informa que segue. O motivo da viagem foi em decorrência da audiência ao Ministério das Cidades, onde foi protocolado para o senhor ministro Olívio de Oliveira Dutra as solicitações para a melhoria da nossa cidade. Anexamos todos os pedidos formulados, como é dever e conhecimento dos senhores vereadores. Uma viagem para Brasília se resume em nível de ministérios. Em contatos com nossos deputados federais que estão sendo feitos em seus escritórios em São Paulo e Sorocaba. Fui acompanhado pelo ex-presidente da Câmara e ex-vice-prefeito Dr. Exaltino Olívio Gomes. O Dr. Exaltino arcou com todas as suas despesas, inclusive com as despesas de táxi, refeições e hospedagens, e principalmente com sua passagem aérea. Em nenhum momento foi gasto algum dinheiro público em sua viagem. Anexo esta a nota fiscal e cheques do cheque pago à empresa de tratamento Turismo Limitada, pela Prefeitura Municipal pelas minhas despesas da passagem aérea e da minha hospedagem. Ao ensejo, apresento o protesto de consideração, atenciosamente, Assunta Maria Laurence Gomes, Prefeita Municipal. Segue anexo todas as cópias do relatório solicitado. Senhor Presidente, eu solicito uma cópia. Será oferecido. Ofício 260 de 2005. Boituva, 13 de abril de 2005. Senhor Presidente, pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres edis desta Igreja Casa de Leis o balancete referente ao mês de março de 2005, conforme a instrução 4/70 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que se apresenta para o momento ao ensejo, expressando o nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Assunta Maria Laurence Gomes, Prefeita Municipal. Senhor Presidente, eu solicito a cópia deste balancete. Serão oferecidas.
Passe, senhor secretário, os expedientes recebidos de diversas entidades. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boituva. Brasília, 8 de abril de 2005. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Parcela número 3, data da emissão, dia 6 de maio de 2005, valor R$ 65.844. José Henrique Paim Fernandes, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Ordem bancária do dia 31 de 3 de 2005, no valor de R$ 19.341. José Henrique Paim Fernandes, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Tem também uma ordem bancária do dia 31 de 3 de 2005, no valor de R$ 1.431.000. Passe, senhor secretário, os requerimentos da Casa. Requerimento número 90/2005, senhor presidente, prezados vereadores, requeiro a mesa após ouvir os pares, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal de Boituva, requerendo a seguinte informação. Está sendo cumprida por parte da Secretaria de Educação a portaria do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, número 1153, de 26 de 8 de 2002, que estabelece critérios para a expedição de autorização destinado aos veículos de transporte escolar, consoantes os termos do artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro. Em caso negativo, quais as medidas estão sendo tomadas e qual o prazo para a adequação dos veículos. Salas da sessão em 14 de abril de 2005. Pedro Fernandes Souza, vereador. Segue anexo, senhor presidente, a portaria do DETRAN. Requerimento número 90/2005, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O requerimento 90/2005 está aprovado. Requerimento número 91/2005. Senhor presidente, prezados vereadores, requeiro a mesa após ouvir os pares, ser iniciada a empresa Senatur Transportes Urbanos e Rodoviários Limitada, requerendo a seguinte informação. Requeiro a mesa após ouvir os pares, seja iniciada a empresa Senatur Transportes Urbanos e Rodoviários Limitada, requerendo a seguinte informação. Primeiro, está sendo cumprida a portaria do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, número 1153, de 26 de 8 de 2002, que estabelece critérios para a expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar, consoantes os termos do artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro. Em caso negativo, quais as medidas estão sendo tomadas e qual o prazo para a adequação dos veículos. Salas das sessões em 14 de abril de 2005, Pedro Fernandes Souza. Também, senhor presidente, segue em anexo a portaria 1153 do DETRAN. O requerimento número 91/2005, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 92/2005. Senhor presidente, prezados vereadores, considerando que diversos munícipes dessa cidade me procuraram e questionaram a respeito da implantação de uma unidade de corpo de bombeiro. Considerando que diversas cidades de nossa região estão adquirindo esta unidade, inclusive a nossa cidade, a nossa vizinha cidade de Tietê, estará inaugurando dia 27 de 4 de 2005. Requeiro a mesa, na forma regimental, após o governo plenário, se oficia a excelentíssima senhora prefeita municipal para que encaminhe aos órgãos competentes e nos informe o seguinte. Primeiro, qual a possibilidade de estarmos implantando em nossa cidade uma unidade de corpo de bombeiro? Segundo, se o governo estadual está oferecendo oportunidade para que diversas cidades criem essa unidade.
o que poderíamos estar fazendo para implantação em nosso município. Justificativa: o requerimento se faz necessário devido ao fato do nosso município estar crescendo e desenvolvendo com muita rapidez. Possui empresas de grande porte, indústria de produtos químicos, etc. Portanto, necessitamos desta melhoria e juntos ao Executivo e Legislativo podemos trabalhar para alcançarmos tal objetivo. Salas das sessões em 14 de abril de 2005. José Barbosa Júnior, vereador. O requerimento número 92/2005, de autoria do vereador José Barbosa Júnior, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, que eles se manifestarem. O requerimento está aprovado. Requerimento número 93 de 2005. Senhor presidente e prezados vereadores, requeiro a vez após os pares, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, requerendo que seja fornecido o valor da arrecadação da taxa de embarque da rodoviária desde janeiro de 2005 até a presente data. Salas das sessões em 15 de abril de 2005. Orleiva Cardoso, vereador. Requerimento número 93/2005, de autoria do vereador Orleiva Cardoso, está em discussão. Senhor presidente, colega vereador Orleiva, vou parabenizá-lo por esta iniciativa. E outro dia fiz uma pesquisa na rodoviária, conversei nas empresas, conversei com os passageiros ali presentes, além deles repudiarem aquele banheiro imundo que tem na rodoviária, que não tem condições de uso, não tem também um relógio que marque a hora, que isso é de praxe em todas as rodoviárias, tem um relógio lá para o povo, os passageiros viram a hora. Então esses pedidos, esses questionamentos se faz necessário, para a gente ter uma noção de quanto é arrecadado no município e mais, saber aonde está sendo investido esse dinheiro e saber se essas empresas novas também contribuem para essas taxas. Então, nós, os vereadores, temos mais que questionar e fiscalizar a aplicação desse dinheiro arrecadado ali naquela rodoviária. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, que eles se manifestarem. O requerimento está aprovado. Passo, senhor secretário, as indicações, informando aos senhores vereadores que as indicações automaticamente serão encaminhadas aos setores competentes. Indicação número 63 de 2005. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que após a publicação regimental seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação. Primeiro, providências no sentido de notificar o proprietário do terreno localizado na rua Santa Helena, esquina com a rua São Cristóvão, pois o mesmo se encontra com mato muito alto. Segundo, proceder da mesma maneira com o terreno situado na rua São Gabriel, o qual abrange toda a extensão da rua do lado ímpar. Justificativa: considerando que os terrenos baldios não trazem benefício nenhum para os munícipes, sim, pelo contrário, traz insegurança, insetos, tais como ratos, baratas, escorpiões e etc. A administração deveria agir de maneira severa. Um exemplo é as áreas pertencentes ao município que se encontra em total abandono. Nessa situação fica difícil para o cidadão que recebe a notificação cumprir com a lei. Outro lado, as notificações são feitas mediante as reclamações que chegam ao setor competente. Considerando que Boituva
não só nos bairros, como também nas áreas centrais, conta com um número grande de terrenos baldios, sem muro e com muito mato incerto e tudo mais. Considerando que dentro da administração existem funcionários exclusivamente para atender nessas áreas, este vereador pede para que o mesmo faça as notificações de maneira que abrange todos os proprietários, seja nos bairros de áreas centrais, ou seja em todo o perímetro urbano. Salas das sessões em 7 de abril de 2005, Urley Ivan Cardoso, vereador. Indicação número 64. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. Considerando que a professora Vilma Aparecida Benatti Galvão é de família tradicional deste município, prestando serviço em prol da comunidade, desempenhando um papel fundamental junto ao Conselho Tutelar. Os vereadores que essa subscreve solicitam que, após a tramitação regimental, seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação: que o nome da escola que irá ser construída no loteamento Terra de Santa Cruz seja professora Vilma Aparecida Benatti Galvão. Salas das sessões em 15 de abril de 2005, Pedro Fernandes Souza, vereador, Patrícia Cristina Consinho, vereadora. Indicação número 65. A mesa da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação: que, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, seja feita a arborização no nosso município, tendo em vista que a mesma se faz devido à falta de árvores em diversos pontos da cidade. Salas das sessões em 15 de abril de 2005, Pedro Fernandes Souza, vereador. Com referência à indicação dos vereadores Pedro Fernandes Souza e Patrícia Consinho, esta presidência quer cumprimentá-los pela lembrança e pela homenagem. E essa presidência solicita a autorização para subscrever a indicação. Parabéns pela educação. Na sequência da nossa sessão ordinária, teremos o uso da tribuna por parte dos senhores vereadores. Pela ordem de inscrição, fará uso da tribuna o vereador Dr. Eduardo. O senhor tem 15 minutos para o uso da tribuna. Senhor presidente, membros da nossa Câmara, colegas vereadores, membros do Conselho de Ética, senhoras e senhores. Eu vim essa noite mais para passar algumas informações sobre o Hospital São Luís. Na verdade, essas informações com mais detalhes serão passadas após o encerramento do mês, porque nós estamos na primeira quinzena, então não houve tempo ainda suficiente para que a gente tenha todos os dados com relação aos atendimentos, né, com essa mudança que foi feita lá, e nós estamos observando que houve uma melhora significativa nos critérios assim, de qualidade do atendimento, do tempo de espera que as pessoas ficam aguardando serem chamadas nas consultas, e entre outras coisas. Que a gente observa com relação a isso aí, o custo do funcionamento do hospital ficou bem mais, do pronto-socorro ficou bem abaixo do que era antigamente até o mês passado, quando tínhamos dois funcionando ao mesmo tempo, pronto atendimento e pronto-socorro. Isso gerava um custo alto e não tinha uma resolutividade tão boa como a gente gostaria que ocorresse. Hoje nós temos já a partir do 1º de abril funcionando o laboratório 24 horas. Antigamente, aos domingos, nós não tínhamos laboratório, à noite não era possível solicitar exames de urgência. Hoje já temos uma cobertura 24 horas de laboratório. O plantão de cirurgia de emergência foi reativado, né, com 2 colegas assumindo os plantões da cirurgia,
E as cirurgias de emergência de média e baixa complexidade são feitas aqui mesmo no Hospital São Luís, e estamos evitando já essas transferências para Sorocaba. Isso para nós, né, para o município é muito bom, para a família e o paciente, que aqui resolve o seu problema sem precisar se deslocar para Sorocaba. As reformas no pronto-socorro, quem esteve lá recentemente já observou que foi feita umas mudanças na parte onde funcionava o pronto atendimento. Nas próximas 2 semanas será iniciada a reforma propriamente dita da estrutura física do hospital, do pronto-socorro, né? Será ampliada a sala de emergência e, entre outras coisas, aquela recepção, essa recepção atual antiga que está lá, que deixa muito a desejar, vai ser modificada. Então serão 2 recepções, a que já está funcionando após que foi concluída a reforma, onde era o pronto atendimento, e aquela outra entrada lá em frente ao laboratório Pfizer será feito o atendimento das pessoas que têm os convênios, né? Hoje já está separando isso aí. Os convênios já são atendidos nessa antiga, na que já era mesmo, né? E as do SUS, o pessoal do SUS está sendo atendido na outra recepção. Isso está diminuindo bastante algumas situações que geravam conflito e atrito entre os pacientes, porque quem tinha um convênio, quem tinha um SUS, estão todos juntos esperando ser chamado da mesma forma. Aí o pessoal do convênio achava que tinha direito de ser chamado primeiro, então gerava realmente uma situação meio complicada, mas nunca criou sérios problemas, mas isso vai ser definitivamente resolvido foi feita essa divisão e gerou uma qualidade melhor na forma do atendimento. As pessoas chegam hoje, podem ir lá a qualquer momento, que não tem um tempo de espera tão grande como era antes. O que vai iniciar já nessa semana, acho que após o feriado, é a implantação do que nós não tínhamos até o momento, não temos, e vai ser implantada a recuperação pós-anestésica, né, que é uma unidade de primeira necessidade no hospital, onde todo paciente submetido a alguma cirurgia, imediatamente ele sai da sala, né, para o pós-anestésico, ele tem que ser acompanhado as primeiras 6 horas pelo profissional anestesista, no caso, né, responsável pelo procedimento. Então, essa unidade é uma exigência, inclusive, do Conselho Regional de Medicina, e tudo isso vai gerar uma melhor segurança no atendimento do paciente. E depois dessa implantação do RPA, chamada RPA, Recuperação Pós-Anestésica, outras melhorias que eu vou citar depois para não ficar adiantando agora, que não temos dados ainda com precisão, mas acho que já na sessão de maio eu teria algumas informações a mais para os senhores. Bom, para conhecimento de todos, né, houve uma mudança na diretoria clínica. Eu me afastei, quer dizer, troquei de posição, vamos falar assim. O Dr. Paulo Afonso Russo é o diretor clínico, eu fiquei na vice-diretoria. E uma outra novidade que muitas pessoas ainda não sabem, não têm conhecimento, é que nós temos agora um coordenador do pronto-socorro, que é o Dr. Eli Teres Júnior. Senhor vereador, me permite uma parte, um segundo, por favor. Eu vou sugerir que o senhor agende uma reunião com esses vereadores, para que todos possam ir até o pronto-socorro conhecer de perto essas novas mudanças. Pois não, vamos combinar. Então, o Dr. Eli é o responsável pelo serviço do pronto-socorro, onde hoje funciona durante o dia 3 médicos, 12 horas, e 2 médicos à noite. Bom, vou fazer um comentário aqui a respeito do que a colega Cecília, a doutora Cecília, comentou sobre o profissional da nossa cidade. Eu acho que foi numa hora que talvez não fosse oportuno fazer esse tipo de comentário sobre a sua especialidade, né? Nós temos aí umas cópias aí do seu certificado de
conclusão de residência na Santa Casa de Santos, por 2 anos. Ele também, não tem esse documento aqui, mas ele chefiou o serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Naval em Santos, na época que ele saiu da residência. E aqui em Boituva ele está há 25 anos, quase 26 anos. Então, eu acho que só o tempo que ele está aqui na cidade já é suficiente para que todos o conheçam muito bem da sua capacidade profissional. Só em partes ele fez um comentário que eu acho que não tem com precisão. Mais de 3.000 partos entre normais e cesáreos foram realizados no Hospital São Luís por ele, né? E tem duas situações que eu gostaria de citar. Eu não estava nessa época. Ele fez um comentário que uma paciente chegou em óbito no hospital e ele conseguiu fazer a cesárea imediatamente e a criança sobreviveu, viveu até os 13 anos de idade e infelizmente veio morrer por uma causa, um acidente. Essa criança morreu afogada aos 13 anos de idade. O ano passado, só para ilustrar a perícia, né, a habilidade cirúrgica do Dr. Francisco, já foi recentemente, no final do ano passado, chegou uma paciente nessas mesmas condições, em óbito. Infelizmente, ele estava no hospital, não estava de plantão, ele realizou a cesárea lá na sala do pronto-socorro, na MX, tirou o bebê com vida, foi encaminhado para Sorocaba, ficou na UTI neonatal ainda por 3, 4 dias, infelizmente, pelo tempo que a mãe já estava sem oxigenação, aí a criança sem receber oxigênio veio a falecer. Mas tudo isso é só para ilustrar que não deixa dúvida que o Dr. Francisco é um profissional de alta qualidade e que presta grande serviço à nossa comunidade. Vereador, deixa eu só lembrar uma coisa, me permite mais uma parte, um minuto. Nós que trabalhamos com a saúde, estamos iminente em contato com a vida e em contato com a morte. É óbvio que alguma fatalidade vai acontecer. É isso que eu gostaria de colocar. E o profissional, o Dr. Francisco Ramos Otero, fez um parto da minha filha, 12 anos. Para que nenhum de nós, vereadores, chegue aqui nessa tribuna ou nessa casa e venha difamar alguém sem o conhecimento específico, porque pega muito mal para essa casa se cria uma linha de difamação e não de legislar em interesse do município. Bom, continuando, eu gostaria de falar rapidamente e fazer uma sugestão, senhor presidente, sobre o uso aqui da tribuna. Gostaria que todos os colegas concordassem comigo que a tribuna aqui fosse usada exclusivamente para os assuntos de interesse da nossa cidade, da nossa comunidade. Deixasse outras situações para serem comentadas entre nós, como eu já falei uma outra oportunidade. E eu gostaria de fazer uma sugestão, que o tempo concedido de 15 minutos fosse reduzido para 10 minutos e os 5 minutos restantes, nessa redução, seja concedida à população, ao comitê de ética, às pessoas que assim que quiserem se manifestar. Claro que isso deve ser precedido de uma inscrição prévia, e eu acho que isso agilizaria mais e colocaria mais debate nas nossas sessões, né? Acredito que vai ter interesse, acho, dos colegas todos discutirem, se concordarem, que haja essa mudança. Parabenizar o colega Júlio, que citou aí a indicação do requerimento, sobre uma guarnição do Corpo de Bombeiro. Não seria bem um Corpo de Bombeiro, mas uma unidade de salvamento, de primeiro socorro, né? Que recentemente nós tivemos um exemplo aí na cervejaria Cristal. Infelizmente, ocorreu um vazamento de amônia, né? Para nossa felicidade, sem maiores gravidades, sem maiores proporções, né? Não houve nenhuma vítima fatal, só algumas intoxicações, e tudo foi resolvido aqui no Hospital São Luís. Alguns colegas foram chamados para auxiliar no atendimento e saiu tudo bem.
mas eu acho que logo nós temos que ter na cidade um grupamento de salvamento, corpo de bombeiro. E na última sessão, o nosso amigo Hermes usou a tribuna e falou várias coisas, né? E uma delas sobre a rodoviária, né? A nova rodoviária, que fatalmente isso vai ter que acontecer, não pode, não sei se isso vai demorar muito tempo, mas nós temos que ter um novo terminal rodoviário às margens do Castelo Branco. Esse terminal de Boituva já está realmente estrangulado, a cidade complicada, fica o trânsito complicado para os ônibus que são muito grandes, sem dizer da insatisfação do passageiro que está entrando na cidade. Já começa a criar uma certa, puxa vida, entrar em Boituva, vou esperar mais 10 minutos, vai atrasar minha viagem. Eu acho que isso cara, todos nós que viajamos por aí, quando entra numa cidade, já pensa logo no atraso da sua viagem, né? E ali, as margens da Castelo Branco, seria uma coisa assim, em termos até para o desenvolvimento comercial da cidade, vai girar. Em onde tem uma rodoviária, tem tudo e gira em volta. Vai ser criado um comércio, né? Os comerciantes vão se instalar, emprego para a cidade. Eu acho que isso é muito interessante e nós vereadores, vamos pensar com carinho sobre essa nova rodoviária, esse projeto. Para encerrar, desejar uma boa noite a todos e vamos pensar nessa redução nossa ainda, dos 15 para 10 minutos. Eu gostaria de usar só os 10 minutos, mas na próxima eu prometo não passar dos 10. Boa noite. Quanto aos comentários do vereador, essa presidência tem o seguinte: a presidência democraticamente acata todas as decisões do plenário. Todas as decisões que vieram tomadas pela maioria da casa, esta presidência acata democraticamente. Quanto ao uso da tribuna, não cabe à presidência policiar ou censurar os vereadores que dela fazem uso. Cabe aos vereadores a responsabilidade das suas palavras e a responsabilidade da maneira pela qual usa a tribuna. Mas as suas sugestões, evidentemente, serão discutidas com os senhores vereadores e as decisões que forem tomadas pela maioria serão acatadas pela presidência. Dando sequência, de acordo com a inscrição para o uso da tribuna, convidamos o vereador José Barbosa Júnior. O senhor tem 15 minutos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa Casa de Leis, a pessoa dele, cumprimentar meus nobres colegas vereadores. Se me permite, na pessoa do Padre Almir, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, aquelas pessoas que sempre estão prestigiando e acompanhando o nosso trabalho, como também aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. O motivo pelo qual me traz aqui nessa tribuna na verdade é para enfatizar, né, um breve relato, para enfatizar esse requerimento que foi aprovado agora há pouco, em unanimidade, a respeito de uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade de Boituva. Eu acho, ou melhor dizendo, eu tenho certeza, se nós nos unirmos, executivo, legislativo, sociedade civil organizada, comitê de ética, em geral, todos, para conseguirmos trazer uma unidade do Corpo de Bombeiros, porque eu tenho conhecimento que algumas cidades aqui da nossa região, até cidades de menor expressão política, menor expressão socioeconômica, número de habitantes,
já estão conseguindo tal unidade. Então, só para lembrar, né, que compete ao Corpo de Bombeiro fazer serviço de prevenção, de extinção de incêndio, de salvamento, enfim, para proteger, salvar vidas humanas. Então, tal a importância dessa unidade aqui em nosso município, pois nós estamos, cada ano que passa, a nossa cidade está crescendo e desenvolvendo de uma maneira bastante assustadora até, né? Então, eu acho que é muito importante para todos nós conseguirmos este benefício. Também, dentro dessas atividades operacionais, o Corpo de Bombeiro, ele tem um departamento que trata exclusivamente de operações e de defesa civil, a qual eles que estão verificando e analisando cada município que porventura queira conseguir essa unidade. Então, eu acho que, só para reforçar esse meu pedido, eu acho que se nós nos unirmos, deixarmos um pouco de lado as vaidades pessoais, as divergências ideológicas, e unirmos como um todo em prol da nossa cidade, eu acho que nós conseguiremos atingir esse objetivo. Então, é só isso que eu tenho que falar, senhor presidente. Permita uma parte? Obrigado a todos. Eu quero me aliar aqui ao vereador Eduardo, cumprimentá-lo também e dizer a ótima iniciativa de Vossa Excelência, porque nós temos tido conhecimento, quando há um problema de incêndio, a população tem chamado a polícia ou militar ou a guarda municipal, que não é a atribuição deles. Então é muito oportuno o seu trabalho e acho que todos os colegas devem se aliar a esse trabalho para que nós consigamos realmente essa unidade. Exatamente. Ok. Bom, era isso só que eu tinha que falar, senhor presidente. Obrigado a todos. Na sequência, de acordo com a inscrição, para uso da palavra, o vereador Raul Gomes da Silva Filho. O senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero registrar alguns nomes presentes aqui no nosso plenário. O nosso promotor e amigo Camilo Pérez, que há tempo havia se afastado dessa casa, hoje nos honra com a sua presença, acompanhando os nossos trabalhos. Os meus amigos e moradores do Novo Mundo aqui presente, eu vou falar alguns nomes, não vou omitir ninguém, só vou citar brevemente Jacira, Marta, Valdir, todos os senhores, o Padre Almir também sempre presente com a gente, enfim, todo o plenário. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, eu discordo com o colega vereador vereador Eduardo. Eu queria aumentar os tempos de 15 minutos para 30, porque 15 minutos realmente é muito pouco, mas vale a sugestão desse debate com a população, eu acho isso viável, e nós temos essa oportunidade de dar espaço para os senhores nos questionar, nos fazer pergunta. Eu vou passar assim breve, senhor presidente, vereadores, um pequeno relatório do Congresso de Vereadores que ocorreu agora do dia 11 ao dia 16 na Praia Grande. Foi um congresso muito proveitoso, tivemos boas conquistas. A Caixa Econômica Federal fez uma parceria, um convênio com o município, onde vai ser liberado R$900 mil para a compra de equipamentos para o hospital e a reforma da nossa frota. Conseguimos também bom resultado com o subintendente da CPFL, a qual vai aceitar a minha sugestão, mudar aquela sede da CPFL do lado do cemitério e naquele local estudar um novo velório para que a gente não tenha esse transtorno no município. E vou também questionar um fato novo que ocorreu em Boituva neste final de semana.
com a união dos moradores do Novo Mundo, foi feito eu não sei se eu posso chamar de uma invasão de terra, ou de um direito que eles se acharam de conquistar o seu pedaço de terra. Eu sei que quando eu fui solicitado pelos moradores do Novo Mundo, eu procurei da melhor maneira possível criar uma comissão para que nós pudéssemos ter resolvido esse problema sem ter que tomar medidas enérgicas. Eu, conversando com todas as pessoas no bairro, criamos uma comissão, e eu vou pedir para que os membros da comissão fiquem de pé, por favor, estejam aqui presentes, que estiveram comigo hoje, com a vereadora Patrícia, o vereador Juninho Barbosa e a vereadora Cecília, com a prefeitura no gabinete, com a prefeita no gabinete. E nesta reunião, no gabinete da prefeita, ficou acertado que esses moradores que pagam aluguel, que estão cansados de sofrer, que deixam de comprar o pão para o seu filho, eles não aguentam mais pagar o aluguel. Naquele local que eles entraram, está reservado para o CDHU, para construir 170 apartamentos. Isso ficou bem claro para o pessoal da comissão. A prefeita, ela se prontificou a distribuir senhas, como ela distribuiu, os senhores estão aqui para me garantir isso, e pediu um tempo de 15 dias até que ela possa desapropriar o novo terreno, já que naquele local tem áreas verdes, tem terreno industrial, não seria viável dar ali lotes para 750 pessoas que estão inscritas. Então ficou acertado tudo isso, pensando só em ajudar essa população sofrida, porque eu acho que a função do vereador não é tumultuar, não é criar guerra, não é jogar o povo contra o povo, e sim unir a ele e criar um canal próximo com a prefeita, já que o vereador é o contato direto do povo. Então foi isso que eu fiz, foi isso que a vereadora Patrícia Consiglio fez. Levamos os senhores até a prefeita, onde foi acertado dessa seguinte forma. Essa reunião terminou por volta de 12h30, eu fui para o posto trabalhar, voltei, às 14h40, voltei no Novo Mundo, e os senhores 70% já tinham saído daquele local. Eu não sei o que houve, poucos minutos depois, houve um desentendimento, ou um diz-que-me-diz-que, que a população voltou todo mundo a ocupar aquela área. E a prefeita estabeleceu tempo, os senhores saem, que nós não íamos tomar nenhuma medida. Mas o que nós conversamos com a comissão não foi respeitada pela população, por influências negativas, e a prefeita teve que tomar algumas medidas. E é claro que eu também não estou para incentivar a invasão e ilegalidade, não é para virar bagunça. Nós queremos, a intenção é ajudar. Foi isso que a prefeita falou, foi isso que eu comentei lá no local, e foi isso que aconteceu. Os senhores da comissão entenderam bem, estavam e estão dispostos a seguir a lei. Mas teve uma nova invasão, e a prefeita Assunta foi obrigada a entrar com a reintegração de posse. Claro, estava na cara, é óbvio que ela ia ganhar. Errado invadir. Nós sabemos disso, a população sabe disso, que nós não queríamos chegar a esse ponto. Mas ela entrou com a reintegração de posse e ganhou. E aquelas pessoas que se encontram alojadas lá dentro, eles têm 24 horas para sair de lá, porque senão vai chegar a tropa de choque e a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Por má influências, por má informação, por pessoas que têm a intenção de prejudicar e não ajudar. Não é essa a intenção de nenhum desses vereadores, Patrícia, Raul, Juninho, que estava presente na sessão. Na reunião com a prefeita, nós deixamos bem claro isso. Nós não voltamos lá para falar com ninguém, nós confiamos na palavra da comissão, mas infelizmente isso não aconteceu. É lamentável que, por causa de meia dúzia de pessoas, o povo perca a oportunidade de ter os seus terrenos para construir as suas casas. Isso nós não devemos permitir. Nós temos que lutar dentro da lei. Vamos voltar, vamos procurar o direito dos senhores, seguir o que a prefeita falou, para que não se repita esse tipo de invasão. Ninguém está morrendo de fome, ninguém quer um almoço para satisfazer aquela fome daquele momento.
Nós queremos oportunidade de morar, oportunidade de ter o nosso emprego e manter a nossa família. Não queremos ser humilhados por ninguém, não queremos nos trocar ou nos vender por um prato de comida. Não é isso. São pais de famílias, são mães de famílias, são pessoas que estavam lá naquele local no sol quente das 3 horas da tarde, carpindo e roçando mato. Eu sei disso porque eu participei, eu vi, eu acompanhei. Eu intermediei da melhor maneira possível esse contato com o executivo, porque a intenção minha e da vereadora Patrícia, que me acompanhou e que ajudou os senhores, é essa, é de ajudar e não de tumultuar. E os senhores, uma boa parte que está aqui, fizeram isso, e meia dúzia não cumpriram o que tinha falado. Então isso é muito triste. Nós estamos cansados de ver o MST, Movimento dos Sem Terras, invadindo fazendas e sendo expulso a tiros, a balas. Estamos cansados de ver inocentes pagando com suas vidas. Não é isso que nós queremos para Boituva. Nós somos povos civilizados. Queremos que todos sejam civilizados. Queremos que todos falem a mesma linguagem. Vamos adquirir os nossos direitos civilizadamente, e não com mentiras, com intrigas e com fofocas. Isso não leva a lugar nenhum. Então eu vou deixar bem claro para a população e vou pedir para que os senhores acompanhem sessões de câmaras todas as quinzenas, que serão quinzenais a partir de hoje, mas que nós estamos trabalhando com os senhores com a intenção de ajudar. Fica aqui o meu compromisso registrado aqui na casa, registrado com o nosso jornal e registrado com os senhores. Eu quero ajudar. A vereadora Patrícia Cristina Bonsinho também quer ajudar. Nós não queremos tumultuar, e os senhores vão poder contar com a gente sempre, porque nós estamos ali para apoiá-los e para ajudar a agir com coerência, com os pés no chão, para que nós não nos tornamos um bando de vândalos. Os senhores e eu e a vereadora Patrícia, que estamos à frente, estamos apoiando a coisa certa, e nós vamos continuar apoiando os senhores. E a prefeita vai assumir o que ela falou, porque ela deu a palavra dela que vai, da melhor maneira possível, tentar resolver esse problema, porque infelizmente isso não é um problema de Boituva, isso é um problema nacional. É o caso da saúde. A saúde pública não é um problema nosso aqui de Boituva, é só Boituva que anda com as pernas bambas em relação à saúde. Gente, não é. Isso é generalizado. Nós tentamos de todas as maneiras amenizar. Tanto é que os senhores que estão aqui do Novo Mundo sabem que a minha briga com a do Dr. Eduardo no posto de saúde Novo Mundo é fazer aquele pronto atendimento funcionar de segunda a sábado, e não só de sábado. Se os senhores chegam lá com a febre, com a dor, nós queremos administrar o medicamento que o médico prescreveu. Nós vamos abrir aquela porta fechada e medicar os senhores, e não ter que sair de lá e ir para o hospital para tomar uma injeção. Está aqui o vereador Eduardo, que está comigo nessa luta, com a intenção de ajudar os senhores, porque nós somos eleitos para isso, para trabalhar para a população, para trabalhar para o povo, para ter nossos objetivos. Porque é o que eu disse para os senhores: vamos estabelecer planos, metas e objetivos. Vamos ligar, porque se eu não estabelecer planos, eu não tenho como agir. Se eu não tenho meta, como é que eu vou atingir o meu objetivo? Então, esse trabalho é para a gente atingir o nosso objetivo. Qual é o objetivo nosso? É que os senhores tenham aonde morar, tenham seus terrenos, e não seja obrigado de 30 em 30 dias a tirar o pão da boca dos seus filhos para pagar um aluguel. Só que esse critério de lotes que a prefeita vai procurar desapropriar na área vai ter uma operação pente fino, porque ninguém vai pegar terrenos nesse local e vai vender, como fizeram nos apartamentos do CDHU, que o responsável por isso é o próprio CDHU. Tem gente que ganhou apartamento e aluga os apartamentos, ou então venderam. Tem pessoas que ganhou terreno no Novo Mundo e venderam, ou então construíram casas e cobram aluguel de R$350 que os senhores têm que pagar. Este é um grande problema, e mora fora. Então o que nós queremos? Que os senhores sejam fiscais. O senhor conhece o seu vizinho da direita e da esquerda, da frente e do fundo. Se tem moradia, ali não pode ficar. Vamos ser criteriosos com esses lotes.
Porque a intenção é de ajudar quem está aqui, quem está lá no Novo Mundo, ou quem esteja no CDHU pagando aluguel, um aluguel caro, que é um direito do cidadão, a moradia. E isso é o que os senhores querem, eu sei que é isso que querem, apesar de ter pessoas sendo influenciadas negativamente, e quem vai ser prejudicado vai ser o povo. Porque eu, graças a Deus, tenho a minha casa, eu não estou lá pagando aluguel. E os senhores? Vocês não podem deixar que ninguém vá lá influenciar uma ou duas pessoas para que 740 pessoas sejam prejudicadas por causa de 10 ou por causa de 15 pessoas. Os senhores têm que liderar. Se acham que essa comissão de 10 não está dando resultado, elimine quem está atrapalhando. Porque tem um ditado que diz: uma maçã podre ou uma laranja podre apodrece a caixa inteira. Então não vamos deixar isso acontecer. Se tem uma fruta apodrecendo, para que não estrague as outras, a gente elimina. E vamos colocar frutas sadias, com vontade de vencer, com vontade de ter a sua casa, defender o seu dinheirinho de aluguel, que é sacrificado trabalhando, porque eu conheço cada um de vocês, cada um dos senhores, e sei que a maioria não ganha mais do que R$500 trabalhando. Por quê? Porque os senhores não tiveram oportunidade de estudar, oportunidade de ter uma formação, para que se ganhe um pouco mais, para que se tenha uma qualificação, porque o mercado de trabalho é um mercado exigente. Se você não está qualificado, os senhores ou qualquer um de nós somos absorvidos pelo mercado ou pelo nosso concorrente, porque cada um de nós passamos a ser concorrente de nós mesmos. O doutor Eduardo estudou, se formou em medicina, ele tem a área dele garantida porque ele teve oportunidade, ele foi lá e se formou. Não é porque ele teve sorte. Outro dia eu vendo a palestra e ouvi um cara falando muito boa palestra. Se ele se formou foi porque ele teve sorte, porque ele tinha dinheiro. Não, não é. A oportunidade que não tem, todos têm, basta ir atrás. Tem que correr atrás dos nossos objetivos, porque se ficarmos em casa de braços cruzados, não vai bater na nossa porta. Por isso nós temos que ir atrás, nós temos que correr, porque é um direito nosso, nós somos saudáveis, graças a Deus, e vamos lutar pelo que a gente quer, pelos nossos direitos. É isso que os senhores estão fazendo. E venham mais vezes nesta casa, acompanhem essas sessões. Só assim os senhores têm o direito de cobrar, porque os senhores participam. Encham essa casa, porque isso é exemplo de saber que o povo está com esses vereadores, que o povo está apoiando os vereadores e nós estamos apoiando vocês. Muito obrigado pela presença dos senhores do Novo Mundo, dos senhores. Na sequência, faremos da tribuna o vereador Pedro Fernandes de Souza. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas. Público presente, em nome do Camilo Pérez, estou com liberdade para saudar todos vocês. Senhor presidente, dizer o seguinte, que nós fomos numa reunião na quinta-feira para trazer solução para o nosso município. E fomos atendidos, e muito bem atendidos, por Dr. Fábio da Terra Urbana. Dr. Fábio, nós tivemos a reunião com ele, por volta das 16 horas, estava eu, a vereadora Patrícia, a prefeita, e nessa reunião nós vamos reivindicar a passagem de nível na altura da Santa Cruz, para beneficiar aquele setor que sempre está questionando todos nós e a deficiência que eles têm a eles fazerem o circuito para ir para suas casas. Na conversa, foi um dia nós falamos aqui a respeito de requerimento, da chuva de requerimento, coincidiu com o que nós tínhamos conversado. O Dr. Fábio disse uma frase assim, falou para mim, para o vereador e para o prefeito: às vezes é mais fácil você conquistar alguma coisa com uma boa conversa do que com um requerimento. Depois que você passou no papel, às vezes fica mais difícil para ele sair em prática. Então, às vezes, uma boa conversa, e foi o que nós fizemos na quinta-feira. Pedimos verbalmente com ele, ele concedeu a construção de uma passagem de nível, favorecendo
aquela área, o bairro da Santa Cruz. Então isso, ele nos passou e veio a careca que nós estávamos discutindo. Nós estávamos chovendo em cima do prefeito, em cima da administração, muitos requerimentos, às vezes muitos em vão. Falando ainda da Ferrobran, vai ser nos concedido a área de 28 mil metros, atingindo do centro de evento até a segunda passagem de nível. Isso ficou 90% certo para nós ter mais uma reunião aqui em Boituva. Eu vou pedir para a prefeita que comunique ao senhor e convide os vereadores para essa reunião, para nós estarmos juntos, que nós estamos acompanhando desde do outro mandato essa vez para conquistar essa área. E eu tenho a convicção que o momento do nosso município ganhar essa área é agora. Então, preciso do apoio de todos e que nós estaremos presentes para nós conquistar mais um benefício tão grande que é a doação dessa área ou a desapropriação para o nosso município e fazer aquilo que o nosso colega sempre está dizendo agora, é fazer ali, atender na área da saúde, educação e esporte que nós podemos construir ali. Falando, como o vereador Raul falou, o convênio que foi assinado lá em Santos foi com a Caixa Econômica Estadual. Um convênio esse, no valor de 900 mil, 300 mil destinado ao nosso Hospital São Luís, para a reforma da casa e o restante para a troca da frota. Parabéns para nós que acompanhamos, parabéns para a casa, parabéns para todos os vereadores, parabéns também para a prefeita com essa conquista que vai atender a nossa população que tanto necessita. Falando do hospital, eu não gosto de falar mal do hospital, porque o hospital sempre nos atendeu bem. Mas vou falar de quem estava no dia que atendeu, por sinal, uma coincidência tão grande, foi minha mãe. Minha mãe passou, não é do meu conhecimento, mas o doutor Eduardo está cuidando dela. Peço para o doutor que tenha um carinho especial, minha mãe está velhinha, que mal de saúde, que o senhor dê um atendimento especial. Foi pedido um raio-x do fêmur da minha mãe e foi marcado para o dia 10/5. Eu acho um absurdo isso. Quando eu liguei no hospital, falaram que o raio-x estava atendendo a população. Se a mentira não foi verdadeira para mim, não seria verdadeira para quem está ali no plenário. Porque a mentira, se vem para eles, também vem para mim. Porque se foi uma mentira, nós vamos tentar levantar e passar quem atendeu. Porque se foi pedido, um órgão superior falou que estava atendendo, quando minha mãe chegou no hospital, falava que não estavam atendendo. Sim, meu pai levou ela na proimagem, pagou R$45 e fez o raio-x. Muito bem, ali meu pai tinha os R$45 para pagar. Mas e quem não tem? Vai esperar até o dia 10 ou vai esperar até o dia 10 de julho, de agosto, de setembro, de outubro? Como eu vinha reivindicando aqui, que tinha aquele senhor de 68 anos que ia todos os dias no posto de saúde. Marcava para ele chegar às 5 horas da manhã e estava lá às 4h30. Saía dela meio-dia e não era atendido. Isso se faz, como a Cecília disse outro dia, foi bem atendido no hospital. Não quero que nos atendam bem, quero que atenda a população bem. Quero que atenda a minha mãe, a mãe de vocês, o filho de vocês, as esposas, porque vocês têm o mesmo coração, ou um coração melhor do que os nossos. O coração e o sangue que corre nas veias de vocês não é diferente dos nossos. Isso vocês podem ter certeza, porque tem muitas pessoas que gostam de falar do hospital, mas nós temos que falar do funcionário que usa o hospital. Senhor vereador, me permite uma parte, por favor. Eu acho que o senhor tem toda a razão. Esse funcionário tem que ser punido. Se alguém disse para o senhor que estava funcionando, o funcionário que atendeu o seu pai tinha a obrigação de passar ele para o técnico do raio-x. Agora precisa saber se é o técnico do raio-x ou o funcionário que não está querendo trabalhar. Então isso precisa ser bem esclarecido. Se
foi o funcionário, esse funcionário merece uma punição, porque não pode escolher quem vai ser atendido ou quem vai ter o raio-x. Todos têm o mesmo direito de ter atendimento na saúde pública, sendo pai ou vereador ou não. Ninguém pode escolher quem vai viver e quem vai morrer. Eu acho que o senhor tem toda a razão de denunciar, porque isso serve de exemplo, mas não imediatamente fazer essa denúncia para que o povo, a população, não passe por esse constrangimento que o seu pai passou. Eu não posso falar. Mesmo durante esse período que houve aí problemas técnicos com o raio-x, os raios-x de urgência, emergência, no hospital não deixaram de ser realizados, todos foram encaminhados à telemática. Esse caso específico, eu não sei realmente o que aconteceu, precisa investigar, ver quem é o funcionário, qual foi a orientação que ele passou para a pessoa. Agora, existem os casos de exames previamente agendados, que são exames rotineiros que não são, no caso de emergência, no caso de uma queda, que não sei qual foi o problema que aconteceu. Mas mesmo durante o período que o raio-x teve um problema, que agora já voltou a funcionar, não deixou de ser feito nenhum exame dos pacientes internados e dos pacientes que lá chegaram precisando de um raio-x, no caso, uma suspeita de fratura. Como o senhor disse, a minha mãe chegou e fez todos os procedimentos e não foi atendida. Eu liguei para os órgãos superiores, mandaram minha mãe voltar porque iam tirar a fotografia, o raio-x. Por que não foi feito? Alguém passou uma falsa testemunha para mim, falando que lá tinha um aparelho funcionando se não estava. Minha mãe estava cobrando, estava ficando de cama, não estava andando. Então foi levado lá. Nós não usamos o hospital para esporte. Para jogar esporte nós praticamos lá no Gamitão, praticamos ali no Pé de Ferro, praticamos lá no Botorano. O hospital nós usamos para a saúde. Às vezes casos de urgência. Às vezes chegamos lá, não dá tempo de ser atendido. A pessoa vem e parte para outro mundo. Isso nós não queremos, queremos que funcione. Que atenda a minha mãe, como eu disse, a mãe de vocês e os filhos de vocês. Lá não tem que ver cor de pele, cor de olhos, lá tem que estar. Eu chamo os anjos de branco, tem que estar para atender todos nós. Não olhar se você tem dinheiro ou deixa de ter dinheiro. Lá os menos favorecidos tem que ser atendido primeiro. Quem é os maiores favorecidos pela situação financeira, às vezes vai lá, mas tem condições de procurar um particular. Então o hospital tem que atender a nossa população carente, que muito necessita. Senhor Presidente, falando, mudar um pouquinho da saúde, depois nós voltamos a falar, né? Respeito ao transporte escolar, nós temos exemplos por aí. Por exemplo, semana passada eu tive uma visita com um dos membros do Detran, que deixou-se circular aí, que vai ter um prazo para as empresas atender as normas que está aí, que é do Detran. Espero que isso venha a cair nas mãos dos proprietários da Senatur, que eles venham cumprir com isso. A exigência que está aí não é minha exigência, a exigência do Detran está aí e não é falso, isso é verdadeiro. Para que nós não tenhamos nenhum incidente com nossas crianças, com os filhos de quem está ali, com os nossos filhos que usam o transporte escolar. Gostaria que o senhor tomasse providência, convidasse sim a população, como hoje está aqui, o plenário está belíssimo, e a nossa população e imprensa, chamar a nossa prefeita, o secretário e o secretário de Educação, marcar uma audiência pública com os proprietários da Senatur, para mostrar para ele que nós não estamos só passando no papel, nós queremos uma solução, nós queremos trazer, regularizar a situação de quem hoje está na cidade, está irregular, não atende normas nenhuma de segurança, e menos ainda atendendo a área de deficiente físico. Essa mesma pessoa que veio do Detran foi porque ouviu a minha denúncia no Jornal do Brasil, foi até Piracicaba. Piracicaba, a frota são de primeira linha, as frotas são revisadas cada 90 dias, a frota é nova, atende todas as normas de segurança, desde cinto, extintor, faixa para escolar,
aqui eles falam que não faz transporte escolar. Ou eu vejo fantasma na rua, ou eles estão querendo nos enganar, não só eu, como toda a população. Porque eu vejo sim, em frente da minha casa passar, com 70 alunos. Se for fantasma, mostre para mim, porque eu devo ser um sobrenatural, estou enxergando fantasma. Gostaria que o senhor marcasse isso para a gente esclarecer e resolver esse problema. Parabenizar pelo comentário que o doutor Eduardo fez a respeito do médico, posso se dizer assim, o médico da nossa família, o doutor Francisco. Temos um prazer imenso de os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos, sobrinhos, são muitos. Ele trouxe, a mãe gerou, ele mostrou a luz do mundo. O doutor Francisco é uma pessoa, não estou entrando em briga em questão nenhuma, estou fazendo um elogio a um profissional capacitado. Ele cuidou de toda a nossa família, não temos reclamações nenhuma, por sinal um médico verdadeiro, um médico que passa uma segurança para você, ele passa uma confiança que você fica. Se você chega com o seu familiar doente, você sente uma segurança, você transmite isso para a sua família, e isso vem a melhorar e trazer solução para todos nós. O Dr. Francisco, uma excelente pessoa, como profissional mais ainda. Eu acredito, doutor, que o senhor, em sua graça, deve se orgulhar mais ainda de ter um colega a nível, altura do Dr. Francisco. Espero que ele não venha se aposentar tão cedo, mas de casa não vai fazer parte, só fazer parte dos meus netos. Que Deus abençoe ele, que continue abençoando, abençoe, como eu disse, todos os anjos de branco que ali atuam no nosso Hospital São Luís. Com certeza, esse incidente que aconteceu com a minha mãe, com certeza nós vamos levantar. Espero que esse foi o último. Espero que ele atenda bem, não a minha família, mas que atenda bem vocês, população nossa, todos os oituvenses, sem olhar o lado que a nossa população está morando, seja o lado leste, o lado oeste, que atendam vocês muito bem, que vocês merecem. Se vocês precisam, espero que vocês nunca precisem procurar o médico. Se precisar, estão lá de plantão para atender muito bem vocês, como eu disse, com um sorriso estampado no rosto, porque você vê um funcionário público de cara fechada, de mal com a vida, faz mal para todos nós. Boa noite. Queria comunicar aos senhores vereadores, ante o teor da resolução número 4/2005, eu disposto no artigo 88, inciso 1º, no regimento interno desta Câmara Municipal, ficam convocados os membros das comissões permanentes, a saber, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Cecília D'Andrea, Pedro Fernandes de Souza, Raul Gomes da Silva Filho. Finanças e Orçamento, Décio de Camargo, Orley Ivan Cardoso, José Barbosa Júnior. Educação, Saúde e Obras e Serviços Públicos, Patrícia Cristina Poncini, Eduardo Luiz Cardoso e Cecília D'Andrea, para reunirem-se no dia 25 de abril do corrente ano, às 18 horas, e a partir desta data, quinzenalmente, para tratar de assuntos relativos às respectivas comissões. Boituva, 18 de abril de 2005. Eu peço ao senhor secretário que, após a término da sessão, colha a assinatura de ciência de todos os senhores vereadores. Esta presidência comunica, senhores vereadores e a população em geral, que, em virtude de resolução aprovada por esta Casa, doravante, as reuniões, as sessões da Câmara Municipal de Boituva serão efetuadas quinzenalmente, todas as segundas-feiras, informando que, a partir do mês de maio, nós teremos sessões nos seguintes dias. A próxima sessão será no dia 2 de maio, a seguinte no dia 16 de maio e a outra
no dia 30 de maio. Não tendo ordem do dia para esta sessão, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Boa noite.